Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Sheila e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelo de chaveiro aqui, que é um modelo mais simples, porém ele fica super lindo. Eu já ensinei a montar um chaveiro como esse lá no início, nos primeiros vídeos aqui do canal, e vocês sempre têm dúvidas, sempre me pedem sobre esses chaveiros, então eu resolvi trazer de novo esse modelinho aqui com peças um pouquinho mais atualizadas e também com o fechinho, esse fechinho aqui que ele é de plástico, que agora tá sendo super usado, tá bem na moda, justamente porque ele vem já nas cores, né, pra gente poder combinar aí com os materiais do nosso chaveiro. Esses dois modelinhos aqui eu acabei de montar, eles ainda estão aí secando, né, a colinha, mas eu deixei aqui de modelinho, então, para que vocês vejam as possibilidades, né, que a gente pode fazer, a mistura de cores, que é sempre muito legal a gente poder brincar com as cores. Então, eu vou deixar de lado aqui os meus modelinhos e agora a gente vai montar o nosso chaveiro de hoje, que vai ser nesses tons assim perolados, né, com o dourado e também com o nosso fechinho amarelo, que eu acho que vai ficar legal aqui nessa composição. O que nós vamos usar aqui para esse chaveiro? Então, esse fecho mosquetão, ele tem 3 centímetros aqui no tamanho dele, então, para quem quiser saber o tamanho. Nós vamos usar também o fio encerado, que vocês sempre perguntam qual que é o fio que eu uso nos chaveiros, é esse aqui. Eu vou aproximar bem aqui na câmera para vocês verem. Ele é um fio que ele é bem pegajoso, tá? Se a gente passar a mão aqui, ele fica bem durinho. E esse fio é ideal para montar os chaveiros, pelo fato de muitas vezes a gente usar umas bolinhas com um buraquinho bem pequenininho, que é o exemplo dessa bolinha aqui, dessa framboesa. Vamos ver se vai focar. Ele tem um buraquinho bem pequenininho, então às vezes nem todo fio passa por esses buraquinhos. Aí por essa razão, o fio encerado, ele sempre passa por esses fios mais fininhos. Então, aqui as nossas bolinhas framboesa ou bolinha amora, também tem muita gente que conhece por amora. Essas aqui, elas têm 16 milímetros, então elas são maiorzinhas. A gente vai usar essa conta aqui em acrílico, que ela é um sextavado, assim, ela tem um trabalho aqui que ela fica brilhosinha, fica bem legal de usar. A gente vai usar um tassel também, geralmente eles têm 7 centímetros. Até esse aqui, eu acho que ele tem mais ou menos uns 8 centímetros, ele é um pouquinho mais compridinho, mas é aquele tassel comum, tá? Nós vamos usar aqui 2 entremeios dourados, esses eles têm uns buraquinhos bem grandões. E aqui eu deixei algumas bolinhas que a gente usa pra pendurar e depois eu conto o segredinho de por que a gente pendura essas bolinhas nos chaveiros, assim como eu fiz com esses aqui. Por que eu coloco essa bolinha? Ela é só um enfeite, ela tem alguma função, então eu vou contar pra vocês sobre essa bolinha também. Pra gente poder começar aqui no nosso chaveiro, e depois eu explico também a função da cola que eu uso nos chaveiros também, mas para que a gente comece, então eu vou pegar o meu fio encerado, eu passo só uma das pontinhas por dentro do tassel, dessa forma, ó. Então o fio tá passadinho ali dentro, e eu vou começar a montar aqui, colocar essas bolinhas então no fio. E aqui na minha proposta, eu vou começar a colocar o fio duplo, tá? Por dentro dessa bolinha aqui framboesa. Ó, e ele passa direitinho, tá? O fio encerado duplo passa direitinho, mas se fosse um outro tipo de fio, já não ia passar. E eu vou encostar a bolinha bem pertinho do tassel, tá? Se por acaso o tassel tiver um nó, alguma coisa, vocês forcem um pouquinho para que ela fique bem próxima do tassel para ficar mais bonito o nosso trabalho, tá? Agora eu vou passar esse entremeio dourado, vou colocar essa nossa pedra aqui, que ela não tem lado, porque ela é igual. Se fosse uma base aqui mais larga, se ela fosse um pouco mais larga embaixo e em cima fosse afinando, a gente usaria a parte mais larga para ficar aqui viradinha para baixo. Olha só como tá ficando. E agora eu vou colocar aqui mais um entremeio dourado e vou colocar a nossa próxima bolinha aqui, a amora ou framboesa. Olha só, gente, como ele já tá bonito o nosso chaveiro. E aí eu escolhi o fecho amarelo para poder combinar com esse dourado e com essa cor creme aqui, tá? Então, por isso que eu vou colocar um amarelo aqui. Como que eu vou colocar o fechinho? Eu vou amarrar, então eu vou dividir aqui os fios, vou passar um por dentro do fechinho
E aqui eu vou dar alguns nozinhos bem apertados. Quem quiser, aqui entre o fechinho e o chaveiro, pode colocar também uma argolinha de chaveiro, tá? Aquelas argolinhas normais que a gente tem em todo chaveiro, se quiser pode colocar também. Aqui eu vou passar um fio por dentro aqui do fecho mosquetão e vou dar mais 2 nós aqui, bem apertadinhos. Vai parecer que o chaveiro vai ficar meio torto, né? Porque a gente aperta bastante, ele fica um pouco mais duro, mas é assim mesmo, porque conforme o uso, o fio vai ceder um pouquinho, então ele vai ficar um pouquinho mais maleável, mais molinho vai ficar esse chaveiro. Mas é importante que no começo a gente faça ele bem firme, né? Deixe ele bem firme assim, para que o acabamento seja melhor, tá? Então, agora aqui eu vou explicar para vocês por que a gente coloca aquelas bolinhas penduradinhas. E enquanto eu coloco, eu vou falando para vocês. Claro que as bolinhas penduradinhas também fazem parte de um acabamento, porque nós simplesmente poderíamos pegar uma tesoura e cortar o fio aqui depois do nozinho, né? A gente corta, passa essa colinha para ajudar a fixar o nó e ainda a gente queimaria com o isqueiro, porque o fio encerado também pode ser queimado. Então, a gente queimaria ali e faria, né, de uma forma que ficasse super firme o nozinho e torcesse, né, para que esse nozinho não desmanchasse, né? Mas a função de colocar essas bolinhas, além de deixar aqui um penduradinho, né, coloridinho, combinando com o chaveiro e deixar mais bonitinho, é justamente segurar para que vocês não percam todas as peças se por acaso esse nozinho aqui se desmanchar. Porque a gente sabe que o chaveiro, dependendo da onde ele for colocado, ele vai ser bastante manuseado, né? Ele vai mexer para cá, vai mexer para lá. Se a pessoa colocar na chave do carro ou da casa, então vai usar toda hora. E aí, então, aquele nozinho que tá aqui, com o passar do tempo, ele pode ser que desmanche, né? É uma tendência que ele vá soltando aos poucos e ele desmanche. Então, a função dessas bolinhas aqui é não permitir que vocês percam as bolinhas do chaveiro. Por quê? Porque o nozinho, quando ele soltar aqui, ele vai escorrer o fio. Então, esse fio aqui, ele vai ir soltando o nozinho e ele vai ir para próximo aqui do fecho mosquetão. Então, essas bolinhas vão trancar aqui e não vão permitir que vocês percam todas essas outras bolinhas aqui, porque elas vão trancar. Aí, vocês vão se dar conta que o nozinho ali, que o chaveiro tá desmanchando, tá soltando, e aí vocês podem pedir para alguém refazer, né? Só passar um outro fio, fazer de novo. Assim evita que vocês percam todo o chaveiro, ou até na rua, né? Às vezes não viu que tá soltando, ele acaba se desprendendo na rua. Então, essa é a função dessas bolinhas, não só por estética, mas também para ajudar a preservar o chaveiro de vocês. E olha só que bonitão que ele ficou. Então, aqui, muitas vezes, né, talvez tenha um fecho mosquetão aí que parece que não combina muito com as pedrinhas. Usa cores, mistura cores, como eu fiz com esse aqui, ó. Eu tinha um azul, e aí eu só tinha essas bolinhas, mas, né, ficava meio, né, eu não tinha o tassel para combinar, mas resolvi fazer com marrom, com bege. É umas combinações que dá certo, aqui também ficaria legal com laranja. Então, vocês fazendo umas misturas de cores fica bem legal. Aqui também eu não tinha todas as bolinhas mais ou menos na cor, né, no salmão. E aí eu usei o transparente, que é o mesmo transparente que eu usei nesse outro chaveiro. E ó, é a mesma proposta, mas ficam chaveiros um pouco diferentes, né? E agora, pra gente poder tornar ainda mais esse chaveiro, né, mais firme, que ele tenha maior durabilidade, eu sempre indico o uso dessa cola, e ela se chama a Legítima. Essa cola é uma cola para artesanato, aqui diz que ela cola strass, que ela cola pedraria, alguns chatons, enfim, metais. Eu não uso ela muito para outras coisas no artesanato, mas eu indico ela sempre com toda certeza para que vocês usem nos nozinhos aqui do chaveiro, tá? Então, como que eu faço? Essa cola, ela vem com um pincel como se fosse um esmalte, e eu vou passar ela aqui nos nozinhos, né? Vou passar, eu não vou passar muito aqui agora, porque só para mostrar para vocês. Vou passar, deve vocês passem bem passadinho, e depois vocês passem aqui no nozinho também, tá? Passa bem passadinho, se borrar não tem problema, ela é branca, mas depois ela fica transparente, e ela vai ajudar a melhorar
a qualidade do nó, vai deixar ele bem firme ali, coladinho, então vai evitar que ele desmanche, né, mais rápido do que se não tivesse a cola. No tassel, dependendo do tipo do tassel, aqui eu vou cortar um fiozinho que tá sobrando, dependendo do tipo do tassel e da amarração, vamos dizer assim, da qualidade do tassel, vai dar a impressão, às vezes, de que ele vai desmanchar. Às vezes pode ser que esteja ali uns fiozinhos meio soltinhos e você fique com medo de que ele desmanche. E se desmanchar o tassel, o chaveiro perde toda a graça. Então, o que eu indico vocês a fazerem? Vocês vão pegar uma cola instantânea, seja qual for a cola, tá? Não tem preferência. E vocês vão colocar um pingo de cola aqui na amarração do tassel. Só bem aqui na amarração. Deixa eu ver se vai sair o pingo de cola aqui. Só um pinguinho de cola, ó. E aí, vocês vão também deixar secando. Pode ser que mude um pouquinho a cor ali, fique um pouquinho mais forte, mas não tem problema. É melhor deixar aparecendo assim do que acontecer de desmanchar. Poderia ser essa cola também? Poderia, mas nesse caso eu acho que a cola instantânea ela é mais eficiente e vai permitir aí que esse chaveiro dure muito mais tempo aqui no tassel. Vocês só cuidem com a cola instantânea, não deixem que a cola manche as peças ou encoste nas outras peças, porque ela vai deixar mais esbranquiçado, então não vai ser legal. Certo, gente? Então, essa é a minha dica de hoje para vocês montarem chaveiros bem bonitos, até mais que esse, né? Dependendo do material que vocês encontrarem. Caso vocês queiram aprender muitos outros modelos, tem mais de 15 aulas, eu tenho um curso de chaveiros. Então, o link tá aqui na descrição do vídeo. Meu curso, ele é só R$ 29,90, tem mais de 15 aulas, tem aula bônus, tem certificado, tem várias dicas, tem como vocês calcularem aí o material de vocês, tem algumas dicas de fornecedor, tem então várias dicas, né, de como também vocês venderem os chaveiros de vocês e outros artesanatos. Tá super legal o curso. Então, se vocês quiserem, de repente, investir em alguma coisa para que vocês possam fazer mais peças artesanais, meu curso de chaveiros está disponível, tá bom? E no mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero ter inspirado e ajudado vocês. Deixe um like para esse vídeo. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal e eu vejo vocês então em um próximo vídeo. Tchau!